Hoje estamos aqui no Emercast e nós vamos estar falando sobre nutrição animal. Tem uma convidada muito especial, uma vet querida, que é a nutricionista que atende também pelo nosso plano, Stephanie. Stephanie, seja bem-vinda. Muito obrigada, fico muito feliz de estar participando aqui. Eu sou a Stephanie, então sou médica veterinária, tenho especialização na área de nutrição e cuido da parte da alimentação dos pets aqui de Caxias e região. Eu me formei, então, na faculdade aqui em Caxias do Sul, na Faculdade Murialdo, fiz a minha pós-graduação na Qualitas em Porto Alegre e, a partir de então, estou atendendo e cuidando dessa parte da nutrição pelo Plano Emerdog também. Que maravilha! Ficamos muito felizes com a nossa parceria. Recebemos feedbacks dos nossos clientes incríveis sobre o teu trabalho. Ai, que bom. Me conta, por que você quis ir para a área de nutrição? A área de nutrição me chamou a atenção quase no final da faculdade. Eu sempre gostei da parte de clínica médica, internação, essa parte mais intensiva, mas eu notei que a gente tinha um pouco conhecimento até na parte da faculdade, da parte de nutrição. A gente estuda bastante parte de nutrição de animais de produção, mas dos pequenos acaba que a gente não recebe tanto conhecimento dessa parte. E aí eu busquei começar a fazer cursos, treinamentos e fui me interessando cada vez mais até chegar na decisão de fazer a pós-graduação mesmo para atuar só com isso. Ai, que maravilha! E o que os tutores, quando chegam lá na clínica, que eles acham que eles estão fazendo certo na questão de alimentação com os seus pets e você orienta eles que não é o correto? A maioria dos tutores, eles acham que só por comprar uma ração de uma marca X, por exemplo, eles já estão dando tudo que o pet precisa. Mas a maioria não sabe as quantidades que precisa dar. Além da ração, colocam também bastante petiscos, bastante alimentos de uso humano também, compartilham muitas coisas, então acaba que às vezes não tem essa orientação do quanto que o pet pode comer de cada coisa, e aí acaba acontecendo problemas depois de alguns anos, mas eles acabam achando, eu sempre comprei uma ração muito boa, eu não sei por que teve esse problema. E aí a gente vem para auxiliar e mostrar que não é só escolher uma marca, uma ração, a gente tem todo um manejo também no dia a dia desse pet. Muito bem, e hoje a gente vê, né, que cada vez mais está crescendo o número de pets obesos, né? Sim. Talvez isso é um reflexo até do próprio tutor, né? Na questão de não controlar a própria alimentação do seu animal, né? Você atende muitos cães obesos, gatos obesos? Sim, a maioria dos pacientes hoje em dia eles estão com sobrepeso, né? É bem difícil o paciente, a não ser que ele esteja doente, aí ele vem bem magrinho. Tá. Mas a maioria tem um sobrepeso que até não é identificado. O tutor ele não consegue enxergar como sobrepeso. Para ele tá ok. O cachorro tá fofinho? Tá fofinho, né? Tá bonitinho, tá gordinho. Então, muito tempo atrás a gente diz que gordinho era sinal de saúde. Mas hoje, vendo toda a evolução da veterinária, né, até da parte humana também, a gente vê que a obesidade e o sobrepeso de forma crônica, né, de tantos anos assim, o pet tende a ter outros problemas metabólicos. Isso prejudica a saúde deles. Sim, né? Que aí acaba agravando e levando a outras doenças, né? Por uma alimentação ou uma qualidade, um excesso, né? Que o tutor ali não tem o olhar, né, para isso que está acontecendo, né? No podcast anterior, nós gravamos com uma endocrinologista e ela comentou que já existe Ozempic para animais. Sim, sim. A gente vê hoje que está sendo feito um estudo um pouco diferente da aplicação de uso humano, que é aplicações semanais, tem todo um acompanhamento. Tem um estudo envolvendo gatos, né? Então, ainda a gente está em testes para ver se
não vai ter nenhum tipo de prejuízo, né? Claro. Porque é uma facilidade, né? Esse tipo de medicação acaba que auxilia na questão da fome. Então, o paciente, Uhum. ele acaba emagrecendo, né? Mas a gente não sabe o quanto para eles, nem para nós, na verdade, quanto isso vai fazer Exatamente. bem num futuro, né? Uhum. Sendo que para eles é só a gente ajustar manejo, porque eles não sabem ir no mercado comprar petisco, E eles eles não não abrem a escolhem as geladeira, porcarias, né? é, Uhum. eles não escolhem, a gente que vai optar e dar o alimento para eles, então é bem mais fácil controlar deles também, né. Eu não sei até quanto que essa medicação vai ser bom para eles. Então, poderíamos dizer que quando os tutores te levam para consulta nutricional, você tem que reeducá-los, os próprios tutores, para que eles consigam ter essa consciência junto com seus animais. Sim, hoje eu vejo assim, que geralmente o paciente que vem até mim, ele vem com a indicação do clínico geral. Certo. Então são, menos pacientes que vêm assim, doutor decide ir. Ele já vem com essa Hum, indicação do clínico geral entendi. ou de outro especialista, um endócrino geralmente também, que indica, porque percebe que a alimentação é uma dúvida na vida daquele animal e daquele Uhum. tutor. Tem tutor que não sabe o que que pode, o que que não pode, as quantidades, se para aquele paciente também aquela alimentação está ideal, então a gente vê que eles vêm com indicação de outras pessoas. Alguns ainda conseguem vir sem indicação, né, tendo até pelas redes sociais, enfim, a gente informa bastante. Uhum. E se você pudesse escolher apenas um hábito, alimentar que mudaria, assim, drasticamente a saúde dos cães e gatos do Brasil, qual seria? Um hábito alimentar, acredito que essa questão de compartilhar os alimentos humanos, coisas que não são feitas para eles, são feitas para nós, eu acredito que isso ajudaria, assim, em torno de 50% dos casos já resolveria. Ou seja, não dar, comidas e dar somente ração, alimentos propícios que são próprios para eles. Isso, exatamente. Entendi. Aquele Uhum. pãozinho, uma pizza, essas coisas. Pão de queijo a gente pega bastante, pão com chimia, Olha aí. tem um monte de alimentos que acabam, aquele pouquinho acaba todos os dias acaba prejudicando o paciente lá na frente, né. E aí a gente tem todo um trabalho para poder reconstruir a saúde deles depois, e é bem mais difícil do que saber antes, prevenir, né. Então o tutor acha que está fazendo um agrado, dando um pãozinho com doce, queijo, um restinho de comida ali na mesa, e na verdade mal sabe que está prejudicando seu animal. É isso aí. Tá. Eles mandaram uma pergunta pra gente no Instagram, que a gente abriu uma caixinha de pergunta essa semana. Ração premium garante a saúde ou isso é mais marketing do que ciência? Então, uma excelente pergunta, porque as rações hoje em dia, elas são categorizadas de forma comercial, né, para a parte mais do marketing. Então, tem a premium, tem a super premium, premium especial. Mas, dependendo do animal, não vai garantir a saúde. Para alguns, pode ser que sim, que mantenha sempre a saúde, mas a maioria dos pacientes, eles não podem só com uma ração, eles precisam ter uma dieta específica. Então, pode ser com ração, com comida. Pet acima do peso é sempre excesso de comida ou pode ser negligência nutricional disfarçada de carinho? Sim, pode ser negligência, com certeza. A maioria dos pets acima do peso, eles recebem sempre um alimento a mais, uma caloria a mais, que vai gerar essa questão do aumento de peso, né? Caloria esta que, se não gastada, né, se não fizer ali uma caminhada todos os dias, brincadeiras, interagir, só aumenta o peso, porque entra e não sai, não é? É isso aí. Alguns Uhum. casos de aumento de peso, mas a gente correlaciona não com o aumento do apetite, somente o aumento de peso. A gente pensa assim em doenças, né? Em Uhum. endocrinopatias, Tá. mas a maioria dos casos não é. A maioria é só a questão do manejo da quantidade de comida e do quanto gasta também.
E hoje, que pena que ainda não se tem essa consciência de que tem que levar numa nutricionista animal, né? Para ver como tá esta parte, para pagar orientações quando você não sabe o que fazer, porque as pessoas geralmente colocam lá na internet, mas é no macro, né? Cada animal tem a sua característica, né? O seu modo, o ambiente, a sua classe econômica também, né? Ali. Então, gente, marquem consulta com a Stephanie, os nossos associados do plano. O plano cobre a parte nutricional, então agendem aí a consulta e vão lá fazer uma avaliação com a Nutri e ela vai dar dicas para vocês, hein? Não esqueçam. Que sinais sutis, Stephanie, o tutor ignora que podem identificar uma deficiência nutricional? Alguns sinais bem sutis, assim, podem ser queda de pelo em excesso, o pelo mais opaco, Tá. né? Perda de musculatura, que às vezes não é, o tutor não consegue observar, só um médico mesmo avaliando. E também um sinal que é bem comum, assim, de eu encontrar nos pacientes são bastante gases abdominais, né? O paciente já tem um problema digestivo se ele tem muitos gases, então é algo sutil que o tutor às vezes não percebe, mas que está incomodando. Ou seja, aquele animal que solta muito pum, talvez isso é um sinal de que ele está aí com uma desordem. Com certeza, com certeza. A maioria dos pacientes com excesso de gases, eles têm algum probleminha intestinal, alguma intolerância alimentar, alguma desbiose também no intestino. Então, o excesso de gases já é um sinal que muitas vezes passa bem batido pelo tutor. E a intolerância alimentar, né? Para cães e gatos é semelhante como para nós humanos, tipo glúten, lactose? Como é que funciona isso? Então, para eles é um pouquinho diferente, mas tem alguns pacientes que têm uma semelhança com as pessoas. Nós costumamos ter a lactose, ao glúten, né? Alguns alimentos que fermentam mais, né? Como cebola, brócolis, algumas pessoas não conseguem tolerar, mas para eles a gente vê que em disparada as proteínas causam mais intolerância. Então, tem paciente que não tolera frango, que tem muito vômito, muita diarreia ou muita coceira quando come frango, né? Por comer a vida inteira, às vezes a mesma ração, o tutor acha que não tem alergia, mas é bem exatamente por isso que a alergia aparece, né? E alguns pacientes que não melhoram só com essa questão de tirar o frango, trocar a proteína, usar uma ração hipoalergênica, tenho pacientes que sim, têm intolerância a glúten e têm intolerância também a grãos, e aí também causa às vezes diarreia com isso. Olha que interessante, então aquela historinha de, tem um pouco de ração aqui, que de uma marca, comprei outra que estava lá na promoção, e se eu misturo tudo isso, pode vir a dar um problema. Pode, com certeza. Porque aí também tu desregula, né, o que o animal vinha acostumando comer. Tá certo? Com certeza, a mudança, né, da alimentação abrupta, né, de forma abrupta, acaba mexendo com as bactérias ali do intestino, então pode gerar até diarreias agudas, né, que às vezes necessita até uma internação só por causa de uma mudança abrupta da alimentação. E a gente percebe lá no plano, pelo volume de atendimentos, né, que até dos próprios cachorros mais novos, né, dos filhotes, essa demanda de atendimento justamente porque eles vêm passando mal, vomitando, tem diarreia, né, nos atendimentos de urgência. E aí o tutor relata sempre, ele comeu isso, ele comeu aquilo, né? Não, fora questões que come um rabicó, né? Uma bolinha, mas realmente com alimentos, né? A gente estava comendo um negócio e teve um que roubou lá e comeu um monte de sushi. E aí depois ele acabou passando mal, né? Então você vê que justamente por isso, né, essa questão de eles ficarem mais atentos, né? Ao que dar e ao cuidar, precisa de orientação de uma nutri. Com certeza, com certeza. Então, você diria hoje que a obesidade em pets é mais falta de informação? Sim,
Sim. E até chegar no ponto de alguém falar: olha, um veterinário ou até alguém que cuide do animal, do banho e tosa, enfim, alguém que acompanha, né? Está acima do peso, tem que controlar a alimentação, né? A partir do momento que Mas tu. isso é tão difícil, É, Stephanie. As pessoas é, não controlam o seu próprio peso. é, E aí ter esse olhar para controlar o peso do animal, né? com Por isso que a gente certeza. vive hoje numa onda de pessoas, né, com um excesso de peso pelo descontrole emocional, né? Eu como PIC posso falar Uhum. com profundidade sobre isso, que acabam também transferindo a ansiedade para o animal. Às vezes o animal também come por ansiedade, né? Também, também. Uhum. Tem aquele hábito sempre de compartilhar, ver sempre o tutor comendo também, então ele também vai querer Pega a comer, mania, né? né? E aí Aham. outra questão também é essa questão emocional, né? Muitas vezes a gente não tem aquele tempo de qualidade com os nossos animais, a gente acaba tendo uma vida muito corrida. Então, quando a gente chega em casa, a gente quer agradar, a gente quer levar um petisco, a gente quer chegar e servir a comida, a ração, para aproveitar esse tempo. Só que às vezes, e eles querem também, óbvio que eles vão querer comer. Só que às vezes eles só precisam de uma atenção, dar uma volta, de um carinho, Às vezes não brincar. queriam nem o alimento, né? Mas Mas comem, né? querem Porque a são animais. atenção do tutor com eles. Olha que, É. vocês viram? Olha que resposta bacana aí que ela falou, né? Porque muitas vezes o cachorro tem uma ansiedade, precisa de um afeto, né? E aí o tutor acha que é um petisco, mas talvez não seja. Talvez seja realmente aquela fominha emocional de Uhum. querer um carinho, né? Com certeza, Que interessante. tem alguns pacientinhos que são mais desafiadores, que o tutor vem falando que não come. Aí você faz a avaliação, o paciente obeso. Como que não come se está obeso? Aí tu começa a olhar os exames, não tem nada alterado. Nos exames, nada que indique algo metabólico, né? Um hipotiroidismo, por exemplo, a maioria pensa que é hipotiroidismo. Aí tu para analisar o dono. Ele senta na cama com o cachorro, quando chega, dá comida na boca, dá comida na boca e faz uma dependência emocional muito grande, Olha né, desse aí. animal ali. Então, ele está comendo mais, está obeso e ainda a parte psicológica do pet também tá toda abalada, porque não é o normal um cachorro comer na mão, né, tu ficar ali dando na mão. Tenho clientes que dão na seringa, Olha que sabe, o paciente interessante. bem, dão na seringa porque criou o Você hábito tira de a autonomia comer. também do animal, né? Uhum, Uhum. E aí, realmente, ele ganha uma vez, ganha duas, ganha três, acaba aí tornando uma uhum. dependência E só come assim. e só A vai gente querer tem que comer tentar assim. trocar aos pouquinhos esses hábitos e trabalhar também nas pessoas, né. Essa é a parte mais difícil, tu colocar, Tá. fazer a pessoa entender a situação que ela está, né, que o animal Uhum. está, para mudar a partir dali e fazer o melhor possível dentro da condição dela. E o que que tu diria pra gente quando os donos saem viajar ou se afastam do animalzinho 2, 3 dias e o animal não come? Então, é exatamente por isso, né, ele foi condicionado a comer na presença do dono. Ele só come com o dono, às vezes, ali do lado ou presente em casa, né. É uma Então a questão de gente volta para a codependência. exatamente, é Uma uma forma também de chamar dependência. atenção, né. Uhum, Volte logo sim, para eu poder comer. uhum. Olha Eu só sei aí, viver com você. eu só sei Se você viver não com você. tiver, Se não. você não existe, eu também não. Então, e como é importante você deixar que o teu animal tenha autonomia de comer sozinho. E se você quer fazer um agradinho, compra petisco e joga longe para ele buscar, né? Uhum, Que aí ele exatamente, mexe o corpinho ali e vai gastando umas exatamente. calorias, né? Muito bem. E o que que você indica de exercício? Você indica tempo para eles levarem passear, horários? Como funciona na Nutri? Na parte nutricional, Hum, a gente vê quanto que esse paciente faz de exercício por dia. Se a gente vê que ele já faz bastante exercício, o tutor relata que caminha bastante, né? Que é tipo 1 hora caminhando, né? Caminha uhum. bastante, faz bastante exercício ou vai para recreação também, algumas vezes na semana ou todos os dias. Eu mantenho o que ele faz e só ajusto as calorias. Caso a gente perceba que só desce, às vezes que nem apartamento, né? Só desce para fazer xixi e volta correndo, não quer mais andar.
Geralmente paciente mais gordinho, né, não quer mais andar, só quer voltar para casa. Faz 5, 10 minutinhos de caminhada e precisa fazer mais, eu coloco um plano de exercício também. Aos Uhum. poucos, né, porque a gente tem que ver como que está o paciente, dependendo do grau de obesidade, a gente já tem a parte articular prejudicada, então não tem como eu colocar exercícios intensos, tem que ser tudo aos Uhum. pouquinhos. Muitas vezes também associo com fisioterapia para Ah, olha ali, começar, então tem claro. os colegas que podem nos ajudar também nessa Tem os parte cãezinhos com mais idade, com né? mais idade ou extremamente obesos que nem conseguem levantar às vezes, Sim. né. E aí a gente pede esse auxílio e eu sempre vou colocando isso na rotina do tutor também, porque não é só eu dizer: "Ó, tu tem que caminhar todos os dias 1 hora", mas eu não sei o que que é a vida daquele Sim, tutor, como se que é a tem vida filhos, isso, a se não tem, rotina. né, se a Uhum. pessoa pode também caminhar, daqui a pouco é uma pessoa ali de 80 anos, também não consegue levar a E caminhar, não consegue também pagar alguém para fazer nem os passeios, né? exatamente. Então a gente Uhum, tenta personalizar tudo para aquela família, né, para aquele uhum, tutor, para aquele pet. entendi. E esses, os cães que frequentam escolinha, né, que vão todos os dias para recreação lá e brincam, e a gente tem alguns parceiros, inclusive, que tem algumas escolinhas conveniadas conosco no plano, eles têm um condicionamento melhor, eles porque brincam lá o dia todo, ou também isso não influencia? Então, a gente vê que hoje depende muito da escolinha, né. Tá, Tem escolinhas que fazem bastante atividades, tem mais que dinâmica. é mais dinâmico, tem escolinhas que deixam o animal mais à vontade, então tem cão que vai ficar o dia Uhum. inteiro deitado. Ah, Se a sim. pessoa não controlar, ele vai chegar igual ele fica em casa, ele cansa demais, né. Então depende muito de cada um. A maioria é mais ativo e gosta de ir, né, a gente vê que o Sim. animal gosta de ir e volta cansado. O tutor relata, dorme a noite inteira depois que volta da escolinha. Então eles costumam de ter um controle de peso melhor. A nutrição, ela é um tratamento ou ela é uma prevenção? Então, a nutrição ela pode ser os 2, né, dependendo do estágio que a gente atende o paciente. Tenho muitos pacientes de prevenção, tenho, mas a maioria já tem alguma doença que precisa do suporte nutricional para ajudar no tratamento. Não é só a nutrição também, às vezes precisa de Uhum. medicações, exames, tratamentos específicos, mas a nutrição ela vem como um coadjuvante no tratamento e melhora muitas condições. E essa questão da suplementação também, né, porque às vezes o animal tá, como você bem colocou antes, tá com problema de queda de pelo, pode ser até falta de uma vitamina, né? Com certeza Uhum. tem algumas vitaminas que a gente pode repor, até Tá. fazer dosagens, né, para ver Uhum. se elas estão abaixo e fazer a reposição. Mas a gente precisa alinhar primeiro a nutrição, a base, né? A suplementação ela vem como um plus depois. Tá. A gente muito tem falado, ouvido, na verdade, sobre dieta essas dietas da moda, né, que são essas dietas aí, naturais, né. Como é que Uhum. você vê isso? As dietas naturais, eu particularmente gosto bastante, né? Minha especialidade é fazer dietas naturais, mas tem que ser feito do modo correto, né? Não é só dar frango misturado no arroz, na cenoura e achar que está dando uma alimentação Tá natural. arrasando, né. É, não, a gente tem as quantidades corretas para aquele paciente, tem que fazer a suplementação, porque se você olhar na ração, tem vários nutrientes. Na comida, a gente já não garante aquilo ali. Então, a gente tem que suplementar a parte e a gente tem que ver se aquele tutor e aquele paciente pode ser adepto a isso, porque tem tutor que não consegue manter, ou por preço, né, ou pelo Pelo trabalho que trabalho dá. que dá, então, ou Uhum. seja, nessas dietas naturais tem que ter muita responsabilidade, né, para poder realmente balancear da forma correta, né, colocar a quantidade certa e por isso precisa de uma nutricionista, E né, fazer um para fazer um acompanhamento, porque eu acompanhamento. posso prescrever a melhor dieta possível para aquele animal, prevenir doenças, né, ter todo o cuidado. Mas se não for aplicado pelo responsável da forma correta, a gente coloca aí tudo abaixo, né. A gente vê hoje que a indústria, ela está mais preocupada, com saúde ou com palatividade? A indústria ela precisa balancear esses 2 termos, né, então, muitas empresas estão mudando, usando ingredientes melhores, né, que são mais digestíveis, que
não fazem tão mal para o paciente, trocando os conservantes também por naturais, tem bastante, mas a gente precisa saber que eles também têm custos a cumprir e eles precisam lucrar, né, com aquilo, com todo o processo de produção. Então, mais do que essa questão é saber, equilibrar o alimento. Então, eles precisam formular os alimentos e a gente, como tutor, como veterinário, a gente precisa saber aplicar também na rotina. E essa consciência de quando você vai comprar a ração para o teu pet, você não se encantar só quando você vê lá uma foto de um romã no pacote, uma beterraba, né? E cenouras, porque muitas vezes o que você pensa que você está dando de uma forma natural para o teu animal, você está dando um monte de conservante. Sim. Né, ali que você vai olhar lá na composição e esmiuçar tudo aquilo ali, né, não é bem, né, os vegetais que estão ali presentes. Exatamente, né? Às vezes é uma inclusão mínima que não tá nem relatado quanto que foi incluso, só foi talvez colocado uma pitadinha e, né, a gente pensa que tá fazendo Então, melhor. comprar por embalagem não é correto. Então, tem que aprender a comprar a ração do seu pet. Com certeza. Muito bem. Água à vontade é suficiente ou até a hidratação pode estar sendo feita de forma errada? Então, é uma questão bem importante, se não uma das mais importantes do plano nutricional. A ingestão de água, porque a gente tem uma meta por quilo de peso corporal para tomar por dia, que nem a gente, né? Tá. Eles também têm. A água à vontade, a gente não sabe o quanto que ele está tomando, né? A ração seca, eles tendem a tomar mais água, mas a gente não sabe o quanto, então precisa estimar o quanto ele está se hidratando para ver se ele está conseguindo bater o mínimo de água por dia, porque a água ela é essencial também para todas as funções do corpinho deles. Então, muitas vezes, outros problemas de cálculos urinários, renais e até, por exemplo, de pele, pode ser por conta de falta de hidratação. Olha ali. Então, ou seja, também ter consciência para olhar e observar a quantidade de água que o animalzinho está tomando, né? Sim, no plano nutricional eu sempre adiciono quanto que ele vai precisar tomar. Depende da alimentação. Se for ração, ele vai tomar mais. Se for comida, ele tende a tomar menos e a gente... Já é úmida, né? Já é úmida, então ele tende a tomar menos e a gente daí tem que estimular, né, a tomar a água na quantidade que precisa. Todo animal obeso, tá? Ele tem problema hormonal ou o problema hormonal que causa a obesidade? Como é que é essa relação aí? Hoje a gente já sabe por estudos que a obesidade ela é um problema hormonal, porque ela mexe com o eixo hormonal do corpo. Então Tipo nós mulheres na menopausa. Exatamente, muda tudo. Então é um processo crônico, uma inflamação crônica que vai gerando alteração em todo o metabolismo aos pouquinhos. Então, a obesidade ela já é uma doença endócrina. E os filhotes, eles têm que ter uma alimentação diferente ou não? Os filhotes precisam ter uma alimentação diferente. Depende da fase de vida do filhote, né? Tem a fase de amamentação, depois tem o primeiro terço da fase do filhote e o segundo terço. Cada etapa tem a sua necessidade nutricional. Por isso que a gente tem que usar a ração de filhotes, ou se for a alimentação natural, acompanhar certinho, porque tem ajustes para fazer. E se você pudesse deixar assim, um alerta para todos os tutores que estão nos assistindo agora, o que você deixaria? Eu deixaria a tarefa de avaliar o score corporal do seu animal. Então, pegar o seu animal, olhar ele de lado, de cima, ver se ele tem cinturinha, palpar as costelas, ver se você consegue sentir, verificar a questão da musculatura, se a gente consegue palpar bem os músculos, verificar a hidratação através ali do turgor cutâneo, puxa a pelezinha das costinhas para cima, ver se volta rápido, avaliar todo o score dele e ver se ele não precisa de ajuste e de ajuda e também de uma consulta nutricional. Muito bem. Deixa o teu contato aqui, passa o WhatsApp lá da tua clínica, né, para que as pessoas agendem uma avaliação lá, tirem suas dúvidas, podem mandar para o plano também.
Então, eu tenho o meu contato WhatsApp, né, o telefone é 54 992098770. Através desse telefone a gente faz os agendamentos. Eu faço os atendimentos também nas clínicas conveniadas pelo plano em Caxias, que são várias, então a clínica pode me chamar para pedir a consulta nutricional, ou o tutor pode me chamar e dizer assim: "Eu sou atendido em tal clínica, você consegue me atender lá?" Eu vou, faço o deslocamento e vou fazer o atendimento nutricional do pet lá. Então tem uma facilidade, né, você pode fazer esse deslocamento para atender na tua clínica de preferência. E você atende a domicílio também? Sim. Olha aí, gente, então tem desculpa, né, ela atende a domicílio também. Então, aquele cachorro tá com dificuldade até às vezes de andar, né, de se locomover, então chama a Nutri em casa. E aí já aproveita e faz uma limpeza lá no armário, né. Com certeza. Até a consulta nutricional em casa, eu consigo ter bem mais noção de como que é realmente tudo que o pet come, o tutor acaba ficando mais à vontade também de contar como que é toda a rotina, então a gente acaba pegando até bem mais detalhes. Nutri querida, quero te agradecer por ter vindo aqui bater esse bate-papo com a gente. Nossa parceria é super boa, vamos continuar aí à frente, cada vez mais fortes, e conte conosco. O Emerdog está aí para levar saúde, proteção e cuidado. Amém, que a nossa parceria vá longe, né? E agradeço muito também pelo convite de vocês para participar do podcast de hoje. Então tá bom.